que Deus, Ele dá dons aos homens. De repente, eu estou falando com pessoas que carregam um dom de Deus, com pessoas que nem imaginam o que receberam da parte do Senhor. Mas saiba que toda pessoa que carrega algo distinto de Deus na sua vida, ela pode enfrentar certos problemas e certos desafios que outra não iria enfrentar. Toda pessoa que se destaca, toda pessoa que carrega algo especial, é uma pessoa que o inferno vai tentar parar ela. É por isso que pessoas que têm um grande talento, pessoas que têm um dom de Deus, precisam estar muito espertas, porque o inimigo vai tentar calar a tua voz. O inimigo vai tentar impedir com que você, exponha aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. E quando você expor aquilo que Deus colocou nas suas mãos, saiba que a inveja, a perseguição e a maldade vão tentar de alguma maneira lhe desanimar, lhe entristecer e lhe parar. Mas eu quero mostrar algo para você hoje, que se Deus te deu esse dom, se Deus te deu esse talento, é porque existe algo muito especial que Deus tem para você, uma missão especial que Deus tem para você aqui nessa terra. E que talvez você não conheça, nem 1% dela. Mas, à medida que você usar o que Deus te deu, à medida que você usar o que o Senhor te entregou, você vai começar a romper, você vai começar a avançar e você verá o sobrenatural de Deus no teu caminho. Amém? Eu quero trazer para você um versículo bíblico e antes de eu trazer esse versículo, quero pedir para você que está entrando aqui nessa live, já deixa a tua curtida nesse vídeo, porque você não entrou aqui por acaso, você entrou aqui por um propósito. Você entrou aqui por um propósito e você vai ouvir a respeito do que Deus te entregou. E no final quero fazer uma oração especial por você que tem se exposto, por você que tem colocado o seu dom para fora, mas que você tem enfrentado, muita contrariedade, você tem enfrentado muita inveja. Eu quero fazer uma oração por você no final, para que toda inveja, toda maldade contra você caia por terra. E eu gostaria também que essa live chegasse a pessoas que têm um dom, a pessoas que têm um talento de Deus, a pessoas que reconhecem, que receberam algo de Deus. Porque há pessoas que pensam que aquilo que elas têm é só uma habilidade, que na verdade eles se prepararam com aquela habilidade e foi somente isso, mas não. Tem a mão de Deus aí sobre você. E você tem que entender o que está por trás disso. E quando você entender o que está por trás disso, você vai abrir os seus olhos, você vai começar a se posicionar de uma maneira diferente. Porque quem tem um dom, quem carrega um talento de Deus, tem que estar muito em oração. A sua luta não é só, contra carne e sangue. A sua luta é contra coisas espirituais que vão tentar de tudo para te parar. Por isso eu quero pedir para você, mande essa live para outras pessoas. Mande para quem você tem acesso aí no seu celular, que você sabe que essa pessoa tem um dom, que essa pessoa tem um talento, que essa pessoa carrega algo de Deus, mas tem acontecido muita coisa com ela, já para ela não usar o que Deus deu para ela. E digo mais, o inimigo muitas vezes lança até mesmo dardos para ferir a pessoa, machucar ela fisicamente, só para que ela não exponha o dom dela, o talento que Deus deu para ela. É por isso que você tem que compreender uma coisa, quem tem dom, quem tem talento, tem que estar preparado emocionalmente, mas também espiritualmente. E para alguns também o preparo físico aí, né? Então, presta muita atenção, porque se você tem um dom, um talento e conhece pessoas próximas de você que tem um dom, um talento, manda esse vídeo para elas agora. Manda esse vídeo. Se você não tem acesso propriamente à pessoa, manda para a esposa, manda para uma amiga próxima, um amigo próximo, para que essa palavra chegue a essa pessoa. Eu creio nisso. Essa palavra tem que chegar às pessoas certas. Amém? E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora,
vamos caminhar juntos, porque se você carrega algo de Deus, você tem que saber dessas coisas que nós vamos falar hoje aqui, ok? Tem um texto da palavra de Deus, Tiago 1,17, diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Essa palavra dádiva, no original, ela é traduzida como graça, porque todos os dons e talentos e dádivas que Deus dá ao homem é um favor imerecido. É uma dádiva, é um presente de Deus para a pessoa. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus começou a me levantar, quando Deus começou a abrir caminhos para mim, foi quando eu comecei a usar o dom que Deus me deu. Quando eu comecei a usar o dom que Deus me deu, então as portas começaram a se abrir, as coisas aconteceram e Deus tem feito coisas extraordinárias na minha vida. Mas há uma guerra para você não usar o seu dom. Há uma luta para você não usar o seu dom. Olha o que Moisés passou. Moisés carregava algo de Deus, ele carregava uma dádiva de Deus na vida dele. Mas aconteceu situações que fizeram ele fugir do seu propósito por 40 anos. Mas então, ele teve uma experiência com Deus no deserto e retorna para o Egito, agora expondo o dom dele, o dom de liderança que ele possuía, a graça que Deus havia colocado sobre ele. E ele tira 2 milhões de pessoas que eram escravas num lugar para viver a oportunidade de entrar na terra prometida. Moisés, desde o princípio, o diabo quis matá-lo quando ele era criança, e depois o inimigo, até através do faraó, das circunstâncias, o inimigo sempre intentou contra Moisés, mas nunca prevaleceu. O inimigo vai perseguir quem tem dom, ele vai perseguir quem tem um talento de Deus. É por isso que agora você entende. Você é uma pessoa muito hábil em algumas coisas e isso desperta inveja em algumas pessoas, fecha até mesmo portas para você. Fecha portas. Isso faz com que pessoas se levantem contra você, pessoas que você não fez nada para elas. Mas o inimigo inflama, incita pessoas contra pessoas que carregam algo de Deus, carregam uma dádiva de Deus. E essa dádiva, ela pode ser muitas coisas. Ela pode ser uma habilidade que a pessoa tem para fazer negócio, uma habilidade de jogar futebol, uma habilidade, que a pessoa tem de desenhar. Pode também ser uma habilidade que ela carrega de liderança, como eu disse, no caso de Moisés. Pode ser também um dom que Deus deu para ela, seja um dom de profecia, seja um dom de revelação, seja um dom pastoral. Toda pessoa que tem um dom e começa a expor esse dom, ela vai enfrentar desafios. É por isso que eu digo que a pessoa que tem o dom de Deus, ela vai sempre se destacar. Ainda que ela não queira se destacar, ela vai se destacar. Talvez você mande seu filho para a escola, e você manda ele com as outras crianças, e lá ele começa a enfrentar desafios. Mesmo ele sendo, fazendo as mesmas coisas que as outras crianças normais, parece que ele é visado pelos outros, E isso acontece já porque ele está carregando algo de Deus, ele está carregando uma dádiva de Deus. É por isso que nós precisamos estar sempre, aqui eu falo para os pais têm que estar encobrindo seus filhos em oração sempre. Os pais têm que cobrir seus filhos em oração. E às vezes teu filho fica grande, você não está vendo nada de dádiva de Deus na vida dele, na verdade você está vendo rebeldia na vida dele, ele está lhe dando até alguns
problemas, dores de cabeça, mas Deus tem um propósito na vida dele. É por isso que existe muitas vezes tanta coisa assediando ele, tanta coisa querendo distrair ele, porque Deus tem um grande propósito na vida dele. Deus tem algo grande na vida dele. Então nós temos que perceber. Aí você entra numa igreja para congregar, você não quer problema com ninguém, mas daqui a pouco alguém pega no seu pé. E você diz, puxa, eu vim aqui para não me incomodar, comecei nesse lugar e agora já tem gente aqui me perseguindo, já tem gente aqui contra mim, já tem gente que não gosta de mim, já tem gente virando as costas para mim. Ótimo, isso é só um sinal para você. É um sinal de que Deus tem algo para a tua vida. É um sinal de que Deus tem algo para a tua vida. Só que qual que é o erro da gente? O erro da gente é muitas vezes não expor aquilo que Deus nos deu. Enquanto você não expor, enquanto você não colocar o teu dom, a dádiva que Deus te deu, colocar isso em ação e começar, sabe, a se mover com essas ferramentas que Deus te deu, você não vai conseguir alcançar o clímax do seu propósito. Você não vai conseguir viver a plenitude do que Deus tem para a sua vida. É por isso que existe tantos ataques, sabe, para tentar te envergonhar, ataques de perseguição, de inveja, de maldade, tudo para calar a tua voz, tudo para que você sinta vergonha, tudo para que a timidez tome conta de você e você diga assim, sabe de uma coisa, é melhor eu viver escondido, é melhor eu viver longe, é melhor, sabe, eu me afastar de tudo e de todos, porque isso que eu carrego é algo que traz e desperta inveja, desperta a maldade das pessoas. Ei, não faça assim. Se você carrega algo de Deus, se você carrega algo do Espírito na sua vida, você tem que colocar para fora o que Deus colocou na sua vida. Se você, sabe, é uma pessoa que sabe falar, fale. Se você é uma pessoa que sabe liderar, lidere. Se você é uma pessoa que carrega algo de Deus na tua vida, você tem que colocar isso para fora. Você não pode deixar com que o inimigo ele venha atar você, ele venha lhe bloquear, ele venha impedir você de exercer o que Deus te deu. O que Deus te deu é precioso, o que Deus te deu é grande e você não pode enterrar o que Deus te deu. Ei, essa é uma mensagem de Deus para você que tem algo de Deus, que carrega algo de Deus sobre a tua vida. Não enterra o que Deus te deu. Não enterra o que Deus te deu. Não enterra o que Ele colocou na tua vida. Não deixa, sabe, com que perseguições, com que críticas, com que gente que vira as costas para você, gente que lhe trata mal, gente que não acredita em você, não deixa com que essas pessoas façam você enterrar o seu dom. Porque o homem não tem poder para enterrar o que Deus nos deu. O único que pode enterrar lá, lembra da parábola dos talentos? Aquele que tinha um talento, ele enterrou o talento. Porque só nós temos o poder de enterrar o que Deus nos deu. Mas que Deus tenha misericórdia. Que você ache uma maneira de expressar a totalidade da dádiva, do dom, da habilidade que Deus te deu. E acredite, a Bíblia diz que os dons que Deus dá para o homem abrem caminhos para ele. Se você não usar, isso é muito importante, eu quero que você grave isso. Isso é muito importante, talvez seja uma das coisas que, sabe, que você tem que gravar aqui de toda essa mensagem. Grava isso. Se você não usar o que Deus te deu, as portas que Ele tem preparado para o seu futuro e para o seu destino não se abrirão. Mas se você começar a usar o que Deus te deu, se você começar a usar o que Deus te deu, se você começar a usar o dom que Ele te deu, o talento que Ele te deu, a dádiva que Ele colocou sobre a tua vida, você verá duas coisas muito grandes acontecendo na tua vida. Você verá oportunidades acontecendo, surgindo, Deus abrindo caminhos para você, e você verá provisão de Deus no seu caminho. Provisão como você nunca viu, só do fato de você começar a usar o que Deus colocou na sua vida. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. E eu quero fazer uma oração por você agora. Amém? Eu quero fazer uma oração por você. Quero também lhe convidar a se tornar aluno da Academia Kingdom Global, que é uma escola online, onde você pode fazer de qualquer parte do Brasil, de qualquer parte do mundo. Inclusive hoje tem evento e eu vou transmitir o evento dentro da Academia Kingdom Global. Eu gostaria muito que você caminhasse mais perto da gente, até para você, sabe, despertar para esses dons, para essa graça que Deus te deu.
em nome de Jesus. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Posso orar por você? Permita-me orar por você e te abençoar. E se você está enfrentando perseguições, se você está enfrentando lutas, eu gostaria que você escrevesse e fizesse essa declaração aqui nos comentários. Diga assim: o que Deus me deu, eu não irei enterrar. Escreve aí: o que Deus me deu, eu não irei enterrar. Essa é uma palavra de despertamento e eu quero declarar Efésios 5,14 sobre a tua vida. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e a luz de Cristo te esclarecerá. Deus está preparando um caminho para você. Amém? Deus está preparando um caminho, mas esse caminho você só acessa ele quando você começar a usar o que Ele te deu. Você tem que usar o que Deus te deu. Você não pode deixar morrer isso que Deus te deu. Se Deus te deu a capacidade de escrever livros, escreva. Se Deus te deu a capacidade, sabe, de montar negócios, monte negócios. Faça tudo aquilo que Deus te deu como dádiva, porque há um propósito maior. Há coisas que você nem imagina que Deus vai usar para te abençoar. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti cada pessoa que está aqui nessa live. Eu sei, Pai, que essa palavra pode mudar a história de muitos. Essa palavra pode fazer com que aquele que tem um dom, aquele que carrega algo do Senhor, do céu, aquele que carrega algo do céu, possa entrar no seu destino glorioso e extraordinário. Por isso a minha oração, Espírito Santo de Deus, é que haja um poderoso despertamento de quem tem dom, de quem tem talento. E aquele pai que tem sido atacado por estar usando o seu dom, aquele pai que se machucou inclusive por usar o seu dom, por expor aquilo que Deus deu e que tem sido muito atacado espiritualmente, Senhor, que nesse momento essa pessoa seja revestida pelo poder e pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. Eu quero declarar que nossos filhos estão cobertos com o sangue de Jesus. O marido dessa mulher que tem um talento, que carrega um dom de Deus, uma dádiva de Deus, que o Senhor o proteja, o restaure, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E eu quero liberar uma palavra, eu senti no meu espírito aqui algo para dizer. Eu senti algo no meu espírito aqui que eu preciso falar agora. Algumas pessoas pensam, sabe, que o seu dom ou seu talento, porque se machucaram, porque cometeram erros, eles pensam que, sabe, o dom não vai funcionar mais. Eu quero dizer para você que o que é de Deus vai funcionar. O que é de Deus vai funcionar. É por isso que você tem que cobrir em oração a sua vida, você tem que se fortalecer espiritualmente. Porque o inimigo, inclusive, quer lançar isso. Você não é mais a mesma pessoa que era antes. Não. Deus está te fortalecendo. Não sei para quem que é essa palavra, porque me veio agora enquanto eu estava orando, mas o Senhor está dizendo: ei, o que Ele te deu está aí. E o que Ele te deu ainda é poderoso. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que essa palavra ela funcione na tua vida. Espero que a partir de hoje um grande despertamento aconteça na sua vida, em nome de Jesus. Compartilhe com quem você sabe que tem um dom, mas tem sido muito atacado. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.